Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje a gente vai comentar sobre um trecho do anexo 2 da NR17, que fala sobre teleatendimento e telemarketing. Aí você vai dizer, professor, eu não tenho nada a ver com teleatendimento e telemarketing. Pois bem, às vezes a gente perde a oportunidade de aprender alguma coisa só porque a norma não é diretamente relacionada à nossa atividade econômica. Então, eu acho bem interessante alguns trechos do anexo 1 e do anexo 2 da NR17, apesar de não trabalhar diretamente com checkout no anexo 1 e teleatendimento no anexo 2. Então ele vai colocar lá, olha, no item 8.4, as análises ergonômicas do trabalho devem contemplar, no mínimo, para atender a NR17, uma espécie de checklist, digamos assim, dos tópicos do que uma análise ergonômica tem que ter. E o primeiro é, letra A, descrição das características dos postos de trabalho, no que se refere ao mobiliário, utensílios, ferramentas, espaço físico para execução do trabalho e condições de posicionamento e movimentação de segmentos corporais. Então a primeira coisa que ele fala que tem que ter uma análise ergonômica é a descrição do ambiente, do posto de trabalho. As ferramentas utilizadas, onde são colocadas, tem espaço para o trabalhador se movimentar. Então, descrição do ambiente, isso aqui é bem importante, que é o primeiro tópico. No segundo tópico, a letra B, a avaliação da organização do trabalho demonstrando, e aí ele vai colocar 8 itens em relação à organização do trabalho. Primeiro item, trabalho real e trabalho prescrito, demonstrando isso. Então, trabalho prescrito é aquilo que está no procedimento, né? É aquilo que deveria ser feito e tem lá uma descrição de como fazer. E o trabalho real é aquilo que realmente o trabalhador faz. Então, por exemplo, se você pegar a sua atividade do técnico de segurança, do engenheiro de segurança do trabalho, vai ter lá um trabalho real, uma descrição prescrita do que você deveria fazer. Mas, na verdade, em geral, você faz alguma coisa além. Então, essa diferença aí, e esse trabalho real só vai dar para saber conversando com o trabalhador, conversando com o gestor dele, ou sendo indo direto para o chão de fábrica, você vai ter como saber esse trabalho real. Depois, descrição da produção em relação ao tempo alocado para a tarefa. Você descrever como essa produção funciona em relação do tempo que tu tem disponível para fazer aquela atividade. Como é que a empresa estabelece isso? 3, esse é bem importante, ó. Variações diárias, semanais e mensais da carga de atendimento, incluindo variações sazonais e intercorrências técnico-operacionais mais frequentes. O que é isso? Uma coisa é avaliar uma empresa que praticamente não tem variação de produção ao longo dos dias, meses e anos. Outra coisa é trabalhar numa empresa que tem muita variação de produção. Por exemplo, imagina trabalhar numa empresa que, sei lá, num dia produz 2.000 peças e no outro dia produz 300 peças. Vai fazer diferença para a análise ergonômica? Lógico que vai. E ele está pedindo para você avaliar isso. Essa variação diária, mensal e semanal e mensal. Além disso, ele pede para você verificar a sazonalidade. Então tem períodos do ano que algumas empresas produzem mais e tem períodos que produzem menos. Isso também deve fazer parte da sua avaliação ergonômica, da sua análise ergonômica. E o outro item, intercorrências técnico-operacionais. O que é isso? Por exemplo, eu lembro que eu trabalhei numa empresa onde tinha muita parada de produção em função de manutenção das máquinas. Então parava, aí tinha que fazer manutenção, coisa e tal, aí voltava ali a andar. Isso aparentemente é bom porque para a produção e o trabalhador descansa, mas em compensação, como tem uma meta a ser alcançada, ele depois deixa que compensar esse tempo parado, trabalhando muito mais rápido. Item seguinte, número de ciclos de trabalho e sua descrição, incluindo trabalhos em turnos e trabalho noturno. Então, quantos ciclos de trabalho são feitos? Também a questão tem de manhã, de tarde, de noite. Por exemplo, eu lembro também que eu trabalhei na empresa que tinha horário comercial, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, turno especial, que era um horário diferenciado, turno super especial, que também era um horário diferenciado. Então, isso tudo tem que ser analisado. Ocorrência de pausas interciclos. Entre ciclos de trabalho há pausas. O trabalhador tem liberdade para essas pausas também, isso é bem importante avaliar. Item 6, explicitação das normas de produção, das exigências de tempo, da determinação do conteúdo de tempo, do ritmo de trabalho e do conteúdo das tarefas executadas. O
que é isso? Você tem que entender como funciona essa empresa, seja no processo produtivo, no tempo disponível que você tem para fazer as atividades, ou seja, você tem que conhecer e descrever isso. Só assim você faz uma boa análise ergonômica. 7. Histórico mensal de horas extras realizadas em cada ano. Percebe o quanto é importante você saber se essa empresa tem pouca ou muita hora extra. Porque se tem muita, eu tenho maior desgaste do trabalhador. E isso precisa ser analisado também. 8. Explicitação da existência de sobrecargas estáticas ou dinâmicas do sistema osteomuscular. Então, uma sobrecarga estática, ou seja, você está trabalhando fazendo uma contração muscular. Por exemplo, estou carregando aqui um livro, vou pegar um livro aqui pesado, e estou aqui parado com esse livro na mão. Daqui a um tempo eu não aguento mais fazer isso, por quê? Porque é uma contração muscular estática, dificulta a circulação do sangue, então eu preciso avaliar, será que nessa minha atividade eu tenho situações de contração, de esforço estático? E não precisa nem estar assim, só de estar em pé parado também é um esforço estático para as pernas. Ou eu faço atividades que têm um esforço dinâmico. Então, isso tudo ele precisa ser analisado. Isso é só o item de organização. Aí vai para o item C, relatório estatístico da incidência de queixas de agravo à saúde colhidas pela medicina do trabalho nos prontuários médicos. Então, é óbvio que eu preciso conversar com o setor de saúde para saber quantas pessoas são afastadas em média, quantas queixas tem de determinado posto, porque aí eu vou dar mais respaldo para a minha análise. Olha, esse posto aqui, muita gente se afastou com os problemas tais e tais e tais. Então essa também é informação importante. Relatório de avaliação de satisfação do trabalho e clima organizacional se realizadas no âmbito da empresa. Então a gente tem a sobrecarga física, mas há uma sobrecarga mental também, que a análise ergonômica deve considerar. E uma forma de conseguir alguma informação sobre isso é verificar essas pesquisas de satisfação do trabalho, de clima organizacional. Então já vai lhe auxiliar também. Letra E, registro e análise de impressões e sugestões dos trabalhadores com relação aos aspectos dos itens anteriores. Então o que o trabalhador acha em relação ao seu trabalho, em relação a esses esforços, em relação à sua carga mental. Eu sempre gosto de começar minha análise ergonômica conversando com o trabalhador, entendendo o pós-trabalho. E também tem uma outra coisa bem importante, ele dá muito essa solução boa também. Tem trabalhador que não vai ajudar, mas tem trabalhador que resolve praticamente o problema. E o último item, recomendações ergonômicas expressas em planos e propostas claros e objetivos com definição das datas de implantação. Ou seja, ele está pedindo um plano de ação. Então percebe que apesar de estar num anexo da NR17, esse relatóriozinho aí, esse checklist, vai nos ajudar muito. Mas você pode dizendo, professor, mas está faltando item tal. Lembra que ele começa dizendo o seguinte, esses são os itens mínimos. Então você vai acrescentar. Mas para quem está começando ou quem quer complementar a sua análise, eu achei excelente esse material. Então é sempre bom te dar uma olhada naquelas NRs ou nos anexos da NR que aparentemente não tem nada a ver com a gente. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloque embaixo nos comentários ou manda um e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa. Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SSC é o canal.